O relógio marcava quase meia-noite, e a sala da pequena casa no subúrbio estava iluminada apenas pela luz azulada da televisão ligada. Ana estava sentada no sofá, os braços cruzados e o olhar fixo na porta. Gustavo ainda não havia chegado. Era a terceira vez naquela semana que ele saía sem dizer para onde ia, sem dar qualquer satisfação. Quando a porta finalmente se abriu, ela se levantou de súbito. "Onde você estava?" perguntou, tentando manter a voz controlada, mas sentindo a irritação tomar conta. Gustavo revirou os olhos e jogou a mochila no chão. "Eu já tenho 20 anos, mãe. Não preciso ficar dando satisfação de tudo que eu faço. Enquanto morar nesta casa, precisa sim", ela respondeu com firmeza. "Aqui tem regras, e eu não sou obrigada a passar noites em claro esperando você aparecer." Ele suspirou, pegou a mochila e começou a subir as escadas sem responder. Ana ficou parada, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Quando foi que o filho dela havia se tornado um estranho dentro de casa? No dia seguinte, Ana resolveu tentar uma abordagem diferente. Preparou o café da manhã e esperou Gustavo descer. Quando ele apareceu, sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido na noite anterior. "Você poderia, pelo menos, me avisar se vai chegar tarde?" "Não é muito pedir", disse ela, colocando uma xícara de café à sua frente. "Eu não quero discutir, mãe. Eu só quero viver a minha vida sem essa pressão", ele respondeu, pegando um pedaço de pão e mordendo sem entusiasmo. Ana suspirou. Sabia que a relação dos dois vinha se desgastando há anos, mas ultimamente parecia que nada mais funcionava. Ele evitava conversas, saía sem avisar e voltava cada vez mais tarde. Ela se perguntava se havia falhado como mãe. As discussões tornaram-se mais frequentes. Pequenos desentendimentos sobre louça suja, toalhas molhadas no banheiro ou a conta de luz deixavam o ambiente carregado. Gustavo, cada vez mais impaciente, passava menos tempo em casa. Quando estava, ficava trancado no quarto ou com fones de ouvido, ignorando qualquer tentativa de conversa. Uma noite, Ana ouviu um barulho na cozinha e desceu. Encontrou Gustavo pegando algo na geladeira. Era tarde, e ela estava exausta, mas não conseguiu se conter. "Gustavo, eu não sei mais o que fazer com você. Parece que estamos vivendo em mundos diferentes dentro da mesma casa." Ele fechou a geladeira e olhou para ela, cansado. "Talvez seja porque a gente realmente vive em mundos diferentes, mãe. Eu já sou adulto, mas você ainda me trata como se eu fosse uma criança." Ana sentiu um aperto no peito. Por mais que tentasse controlar, a voz saiu embargada. "Eu só quero o melhor para você. Só queria que a gente se entendesse." Gustavo ficou em silêncio por um momento e depois deu de ombros. "Talvez o melhor para mim seja sair daqui." Ana ficou sem palavras. Aquela ideia sempre passará por sua cabeça, mas ouvir isso da boca do próprio filho era um golpe difícil de suportar. O que restava agora? Na manhã seguinte, Ana acordou com um peso no peito. A frase de Gustavo ecoava na sua mente. "Talvez o melhor para mim seja sair daqui." Durante o café, tentou puxar assunto, mas ele apenas respondeu com monossílabos. O silêncio entre os dois tornava-se cada vez mais insuportável. Dias se passaram e a situação continuava tensa. Gustavo evitava ficar em casa o máximo possível. Chegava tarde e saía cedo. Ana sentia que estava perdendo o filho para uma distância invisível, algo que ela não sabia como reverter. Numa noite chuvosa, Gustavo entrou pela porta com roupas encharcadas. Ana, ao vê-lo naquele estado, não conseguiu evitar a preocupação. "Onde você estava com esse tempo horrível?" perguntou, pegando uma toalha e entregando para ele. "Não interessa, mãe. Eu sei me cuidar", respondeu secamente, esfregando o rosto com a toalha. Ana fechou os olhos por um instante. A paciência estava se esgotando. "Gustavo, eu não vou mais insistir. Se você acha que é melhor sair, então procure um lugar para morar. Eu não quero viver nesse clima pesado dentro da minha própria casa." Ele parou por um momento, como se tentasse processar aquelas palavras. Não esperava que a mãe chegasse a esse ponto. Sem responder,
Foi para o quarto e trancou a porta. Naquela noite, Ana chorou baixinho no sofá. Sentia que estava perdendo a batalha, mas não via outra saída. Se Gustavo não queria estar ali, talvez fosse realmente hora de deixá-lo seguir seu próprio caminho. No dia seguinte, Gustavo evitou olhar para a mãe. Pegou a mochila e saiu de casa sem dizer para onde ia. Ana passou o dia inquieta, tentando se convencer de que ele voltaria com uma decisão. Quando finalmente retornou, Gustavo jogou a mochila sobre o sofá. Achei um apartamento para dividir com um amigo. Vou sair no final do mês. Ana sentiu um aperto no coração. Por mais que esperasse essa resposta, não estava preparada para ouvi-la. Engoliu a tristeza e assentiu. Se é isso que você quer, eu respeito. Gustavo não respondeu. Foi para o quarto, fechando a porta com força. Ana sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. O que mais poderia fazer agora? Os dias passaram em um silêncio sufocante. Ana tentava agir normalmente, mas a casa parecia vazia antes mesmo da partida de Gustavo. Ele, por sua vez, se mantinha distante, organizando suas coisas sem compartilhar detalhes. Em uma tarde nublada, Ana entrou no quarto do filho e encontrou uma caixa de papelão aberta com objetos espalhados. Pegou um velho álbum de fotos e folheou as páginas, lembrando-se de tempos mais simples. Você ainda quer levar isso? Perguntou, mostrando o álbum. Gustavo hesitou antes de responder. Não sei. Talvez. Pode ficar com ele, se quiser. Ana sentiu um aperto no peito. Era como se ele estivesse apagando sua presença da casa. Queria dizer algo, mas temia que qualquer palavra piorasse a situação. Na noite anterior à mudança, os dois jantaram em silêncio. O barulho dos talheres contra os pratos era a única coisa que preenchia o ambiente. Quando Gustavo terminou, levantou-se e murmurou um boa noite antes de ir para o quarto. Ana ficou ali, sozinha, sentindo o peso da ausência antes mesmo dela acontecer. Na manhã da mudança, Gustavo saiu cedo, pegando algumas caixas e colocando-as no carro do amigo que o ajudaria. Ana permaneceu na soleira da porta, observando os últimos momentos do filho naquela casa. Ele olhou para trás, hesitante, antes de finalmente dizer: Bom, eu vou indo. Ana apenas assentiu, incapaz de responder. Quando o carro partiu, ela entrou e fechou a porta atrás de si, sentindo o vazio se espalhar pela casa. Nos dias seguintes, Ana tentava se acostumar à nova rotina. O silêncio dentro de casa era esmagador. Pegava-se andando pelos cômodos, lembrando-se da presença do filho em cada canto. Sentia saudades até das brigas. Gustavo, por outro lado, parecia ocupado demais para sentir falta de casa. As mensagens eram curtas, quase frias. E assim, a distância entre os dois se tornava cada vez maior. Os dias que seguiram após a partida de Gustavo foram silenciosos. Ana se pegava olhando para a porta do quarto vazio, sentindo um aperto no peito. O silêncio era ensurdecedor. Acostumar-se com a ausência do filho estava sendo mais difícil do que imaginava. Tentava ocupar a mente com trabalho, arrumava a casa mais do que o necessário, mas nada preenchia aquele espaço que antes era tomado pelas discussões e pelo peso de uma convivência difícil. Gustavo, por sua vez, também sentia o impacto da mudança. No começo, a liberdade parecia revigorante. Não precisava mais dar satisfações, podia chegar e sair quando quisesse, mas aos poucos percebeu que viver sozinho não era tão simples. As contas se acumulavam, a comida não aparecia pronta na mesa e, nas noites silenciosas, a solidão o incomodava mais do que esperava. Certa noite, sentado no colchão do pequeno apartamento que dividia com um amigo, pegou o celular e ficou encarando o número da mãe. Pensou em mandar uma mensagem, mas hesitou. O que diria? Que sentia falta de casa. Que talvez tivesse sido precipitado. Deixou o telefone de lado e suspirou. O orgulho era maior. Ana também olhava para o celular constantemente. Queria ligar, perguntar se ele estava bem, mas não queria parecer fraca. Ele havia escolhido sair, agora precisava aprender a se virar sozinho. Mas o coração de mãe não se conformava.
Durante um passeio pelo mercado, viu os biscoitos favoritos do filho e, sem perceber, colocou-os no carrinho. Só se deu conta do que fazia quando já estava no caixa. Deixou os biscoitos ali e saiu do mercado com o peito apertado. Os meses passaram e o contato entre os dois se tornou esporádico. Gustavo mandava mensagens rápidas, dizendo que estava bem. Ana respondia com a mesma frieza. Nenhum dos dois queria admitir a falta que sentiam. No aniversário dela, Gustavo pensou em aparecer de surpresa, mas, novamente, o orgulho o conteve. Mandou apenas um parabéns por mensagem. Ana respondeu com um simples obrigada. Foi só quando Gustavo pegou uma gripe forte que percebeu o que mais sentia falta de casa. Lembrou-se das vezes em que Ana cuidava dele, trazendo chá e remédios, perguntando a cada meia hora se ele precisava de algo. Agora, estava sozinho, deitado na cama, sem ninguém para lhe trazer sequer um copo de água. Naquela noite, pegou o telefone e, sem pensar muito, ligou. Ana atendeu quase imediatamente. Oi, Gustavo. A voz dela soou surpresa. Oi, mãe, ele respondeu, sentindo um nó na garganta. Eu só queria saber como você está. Ana fechou os olhos, aliviada por finalmente ouvir a voz do filho. Estou bem. E você? Está tudo bem aí? Gustavo hesitou por um instante, mas decidiu ser sincero. Peguei uma gripe meio forte. Nada demais. Só estou meio cansado. Ana sentiu um aperto no peito. Queria estar lá para cuidar dele, mas sabia que não podia simplesmente aparecer. Então, disse com a voz mais suave que conseguiu: está tomando os remédios? Se alimentando direito? Tô tentando. Ele respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, riu de leve. Mas não tem ninguém para fazer sopa para mim. Ana sorriu do outro lado da linha. Se quiser, posso te ensinar a fazer pelo telefone. Gustavo sorriu, sentindo um calor no peito. Era um começo. A ligação durou mais tempo do que esperavam. Falaram sobre o dia a dia, sobre coisas simples que antes pareciam irrelevantes. Quando desligaram, Gustavo sentiu que algo havia mudado. E Ana, pela primeira vez em meses, dormiu tranquila. Nos dias seguintes, as mensagens ficaram mais frequentes. Aos poucos, a relação começou a se reconstruir, não da mesma forma de antes, mas de um jeito novo, mais maduro. Quando Gustavo finalmente decidiu visitar a mãe, encontrou-a na cozinha, preparando seu prato favorito. Eles se olharam, um pouco sem jeito, mas no fundo, sabiam que nada jamais mudaria o laço entre eles. Bem-vindo de volta, Ana disse, sorrindo. Gustavo retribuiu o sorriso e se sentou à mesa. Acho que estava com saudade de casa. Dessa vez, não havia mais orgulho, apenas a certeza de que, não importa o que acontecesse, sempre haveria um lugar onde pertenciam um ao outro.